Presente diário, todos os dias com Deus. Dia 309, 5 de novembro. Desejo. Leitura bíblica, Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11. Olá, meu irmão, minha irmã, 5 de novembro, dia 309, e nós aqui na presença do Pai todos os dias com Deus, amém? Vamos ler o texto bíblico que está no livro de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1. Mateus 4, 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: Se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito. Com as mãos eles o segurarão, para que não tropece em alguma pedra. Jesus lhe disse: Também está escrito: Não ponha o Senhor à prova, o seu Deus. Depois o diabo levou o monte mais alto e mostrou-lhe todos os teus reinos e seu esplendor, e disse: Tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. Jesus então disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, só o Senhor, o seu Deus, e a ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Desejo. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Um jovem pregador foi convidado a pregar em uma outra cidade. Ao chegar lá, hospedou-se no hotel e depois passou um bom tempo em oração, preparando-se para o dia seguinte. Ao terminar, ligou a televisão, mas então percebeu que um canal de conteúdo adulto estava liberado. O impulso de olhar surgiu, mas ele rapidamente desligou o aparelho, pois seu desejo era de agradar a Deus. Era maior do que conceder as suas próprias vontades. Na leitura bíblica de hoje, Satanás ofereceu ótimas propostas para despertar os desejos impróprios em Jesus, mas ele não cedeu. Para Jesus, agradar a Deus agradar a Deus era o seu maior desejo. Manter-se irrepreensível requeria não dar voz aos seus impulsos errados. Tiago ensina que cada um é tentado pelos seus próprios maus desejos. O versículo em destaque. Cada vontade é alimentada gera algo que desagrada a Deus, o pecado, e no fim acaba levando à própria morte. A verdade é que os nossos desejos precisam ser aprisionados e não alimentados. Nutri-los é ceder espaço na mente e fornecer energia ao que não agrada a Deus. Isso acontece, por exemplo, quando frequentamos lugares que expomos as nossas fraquezas e quando insistimos em olhar o que não devemos. É preciso obedecer a Deus até mesmo em pensamento. Afinal, o mal se corta pela raiz. O controle traz domínio próprio e nos ajuda a combater essa tentação de ceder aos nossos desejos. Isso não é fácil, mas em todo o tempo Deus quer nos fortalecer e capacitar a resistir às tentações. Assim, o segredo para não estimular os maus desejos e não cair em tentação está em alimentar o anseio capaz de sobrepor a qualquer outro, o de agradar a Deus. É este que nos habilita rapidamente a combater e vencer as tentações que acabam indo embora junto com o mau desejo. O desejo de agradar a Deus é o antídoto mais forte e mais seguro contra as tentações. E como eu tenho dito aqui, meus irmãos e irmãs, isso não é um evento espontâneo que acontece naturalmente. Combater o pecado, combater o mal na nossa vida, ele requer de nós posicionamento, requer um esforço para que isso ocorra. Porque a nossa inclinação sempre vai ser o caminho mais fácil, vai ser sempre o pecado. Portanto, esforce-se para resistir ao mal.
Você não é Jesus. Nós não somos Jesus. Nós temos que nos esforçar, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. E primeiro, para resistir ao diabo, tem que se submeter a Deus. Amém? Glórias ao Pai.